O Natanael Souza está ao vivo do Palácio Karnak e traz todas as informações direto da sede do governo do estado. Natan, boa tarde. Oi, Douglas Cordeiro, boa tarde para você, boa tarde a toda a nossa audiência que acompanha o Jornal Dia News. Nós estamos ao vivo, direto do Palácio do Karnak, onde aconteceu agora há pouco o lançamento do Pacto pela Ordem, uma ação do governo do estado que visa fortalecer o combate às facções criminosas e também à criminalidade violenta da capital. Uma solenidade bastante prestigiada, a gente acompanha a movimentação, inclusive por aqui, nesse momento, das autoridades, logo após esse lançamento que traz uma série de medidas relacionadas aqui a combate à criminalidade violenta e também às facções criminosas. Nós vamos tentar conversar agora ao vivo com o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, para detalhar quais são essas medidas, o que deve ser feito a partir de agora nessa solenidade. Secretário, bom dia, estamos ao vivo aqui na TV O Dia. Esse pacto tem como objetivo fortalecer o combate às facções criminosas, à criminalidade violenta. Quais são as medidas que o senhor destaca dentro desse pacote anunciado hoje pelo governador? Boa tarde. Primeiro, uma série de medidas que a gente vem discutindo dentro desse vácuo legislativo, das lacunas que existem, o perdimento dos bens. Então, quando a gente chegar diante de um bem que é objeto de crime, a gente vai dar logo o perdimento, a responsabilização dos donos de terreno baldios, a possibilidade de levar a autoridade judicial, aqueles que descumprem medidas cautelares. Então, o tornozelado que está descumprindo uma medida cautelar vai ser apresentado à autoridade judicial imediatamente. A questão do endurecimento da legislação de trânsito, com a possibilidade e a dispensa dos policiais em prender por débitos tributários. Então, havia um discurso de que a gente fazia blitz para prender motos com documento atrasado. Então, ninguém vai mais ficar preso por documento atrasado, mas sim porque aquela moto pode ter sinais de adulteração, ser produto de roubo e furto. Então, nós vamos endurecer com a criminalidade violenta, abrandando com o cidadão, mas queremos deixar claro que o cidadão também tem responsabilidade. Então, seja na proteção a animais, terreno baldio, no trânsito, na criminalidade violenta, nós estamos fazendo um leque de ações para que todos, de alguma maneira, contribuam com a segurança pública. Secretário, uma integração maior também entre as forças de segurança e as demais instituições, Judiciário e Ministério Público? A integração sempre é fundamental, a gente tem falado muito disso e a gente vai continuar reforçando essa questão da integração, principalmente o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Alep são fundamentais nesse processo. Mas a gente quer tratar as peculiaridades do Piauí nessa legislação que vai ser submetida à aprovação da Assembleia Legislativa, e esse debate deve ser feito e aprofundado. Quando essas medidas vão entrar em vigor? Não, a gente vai encaminhar para a Alep, são 16, como diz, já estão prontas, essa semana já começa o debate, aí a entrada em vigor vai depender, lógico, de uma discussão, a gente tem que chamar toda a sociedade para debater isso. Ok, obrigado, secretário de Segurança Chico Lucas. Vou tentar me posicionar aqui também, Douglas, para ouvir o governador Rafael Fonteles. O governador segue por aqui, concedendo entrevistas, repercutindo o lançamento desse plano, o Pacto pela Ordem, que foi lançado hoje pelo governo do estado. Vamos tentar uma aproximação para ouvir o governador Rafael Fonteles, que nesse momento concede entrevista à imprensa. Vamos acompanhar. Criminosos mais perigosos que insistem, em conseguir sair do sistema penitenciário e voltar a cometer crimes. O senhor falou também sobre uma lista de criminosos que serão indicados, mais procurados aqui do Piauí. A expectativa vai fazer com que haja uma prisão maior, um mapeamento maior de inteligência? Não, são um conjunto de medidas para envolver toda a sociedade e as demais autoridades, para, assim como é um dever do Estado, é um dever de todos cumprir a legislação. Então, todos podem contribuir nessa cultura de paz, nesse pacto pela ordem, para garantir menos violência. Governador, estamos ao vivo aqui, governador. Continua tentando ouvir aqui o governador Rafael Fonteles, concede... Não entendi. Qual é a sua pergunta? O senhor recebeu a informação da reunião que o vice-governador teve com o senador Ciro Nogueira? Ah, sim. Não, o vice-governador também esteve com o senador Ciro, com o senador Marcelo, com o ministro Wellington, com todos os membros do governo federal, assim como eu faço, estive com o deputado Júlio Arcoverde, do Partido Progressista, trazendo mais recursos para o Piauí. Independente do partido que venha, colocando recursos no Piauí é bem-vindo. Governador, estamos ao vivo aqui na O Dia TV. Esse plano prevê uma integração maior das forças de segurança com as demais instituições, o Poder Judiciário, o Ministério Público. O que o senhor espera a partir de agora dessas medidas? Mais integração e mais envolvimento de toda a sociedade civil
no Pacto pela Ordem, na cultura de paz, para a gente ter o cumprimento da legislação, não sermos tolerantes com pequenas infrações que muitas vezes resultam em infrações maiores, para exatamente garantir ainda mais redução nos indicadores de violência. O pacto traz uma preocupação também com o trânsito, governador. É um problema social grave e também de segurança pública no Piauí? Tem uma ideia, tem o dobro de pessoas morrendo no trânsito em relação a homicídios. Então, se a gente quer proteger a vida, nós temos que ter mais segurança viária, mais respeito à legislação de trânsito, para que a gente não tenha esse número, que é o pior do Brasil, que é mortes no trânsito, principalmente motocicletas. Então nós temos que convocar a sociedade, as autoridades, todas as instituições, para combater as infrações no trânsito, para resultar em menos vidas perdidas. Ok, governador Rafael Fonteles, Douglas Cordeiro, que segue por aqui nessa solenidade no Palácio de Karnak, solenidade bastante prestigiada. Autoridades, representantes da bancada federal, da bancada estadual por aqui, representantes também das forças de segurança pública, acompanhando o lançamento desse Pacto pela Ordem. É um pacote de medidas, Douglas, que vai ser enviado, inclusive, à Assembleia Legislativa para aprovação dos deputados estaduais. Essas medidas devem entrar em vigor ao longo dos próximos meses, fazem parte de um pacote. Segurança pública, também sistema prisional e, como nós dissemos, essa integração entre as forças de segurança, o Poder Judiciário, o Ministério Público e todos os entes que fazem a segurança pública. Inclusive, há uma expectativa também de uma maior integração da Secretaria de Segurança do Estado com as Forças de Segurança Nacionais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vou continuar por aqui, uma movimentação muito intensa. Vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Sérgio Neto, mostrar a movimentação. O governador Rafael Fonteles segue por aqui, diversas autoridades. O presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio, também por aqui, Douglas. Eu continuo posicionado. Estamos aqui a postos para levar as informações ao vivo ainda durante a edição de hoje do jornal O Dia News. Douglas Cordeiro. Natan, vamos tentar ouvir o presidente da Assembleia, Severo Eulálio, tem que conversar com ele sobre outras questões da Assembleia. Vamos lá, vamos tentar ouvir o presidente. Que é importante. Vamos tentar aqui. A gente ouvir o presidente também. Presidente que, inclusive, é o presidente do Poder Legislativo. Para lá que as medidas vão para ser aprovadas. Vamos ouvir, pode ficar à vontade. Vamos ouvir o presidente. Vamos ouvir. Extremamente importante, e estamos aqui aguardando essas mensagens chegar à Assembleia para que rapidamente elas possam ser lidas e encaminhadas para comissões técnicas, presidente, para que possa ser aprofundado o debate de todas elas e aí sim, aprovando ela, seja oferecido para a população piauiense a melhor lei possível. Presidente, estamos ao vivo aqui na Udia TV, programa Jornal Dia News com Douglas Cordeiro. Essas medidas vão passar pela Assembleia Legislativa. Já há um prazo, uma expectativa para a tramitação, deve acontecer de forma rápida? Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes da TV O Dia. Agora estamos na expectativa da chegada das mensagens do governo do Estado na Assembleia. A partir do momento que chegarem, rapidamente serão lidas em plenário e encaminhadas para as comissões técnicas, que são as responsáveis pelas discussões. Começa pela Comissão de Constituição e Justiça, em seguida para as demais comissões técnicas, onde serão aprofundados os debates. Como o governador disse, se necessário ampliar os debates, realiza-se audiências públicas, os deputados fazem esse debate, melhoram, sugerem, se necessário for, alguma alteração na lei, para que a gente possa entregar rapidamente à população uma melhor lei possível. Essa integração, inclusive do Poder Legislativo, é importante para fortalecer o combate ao crime organizado, às facções criminosas? É importante. Tudo que for de bom para a sociedade é importante que exista a integração. Tem que ter essa integração, apesar de serem harmônicos, apesar de serem poderes independentes, é necessário que exista essa harmonia, não só da Assembleia, do Poder Legislativo com o Poder Executivo, muito participativo também o Poder Judiciário, que é quem realmente julga, quem analisa e quem, como disse o nosso coronel Carlos Augusto, quem manda prender e quem manda soltar só com a ordem judicial. Então isso é extremamente necessário e é importante ter essa integração. Todos, claro, visando o bem da sociedade. Ok, então conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio, que segue por aqui nesta solenidade bastante prestigiada, nesta segunda-feira, no Palácio de Karnak. A movimentação ainda intensa por aqui, viu, Douglas? Pedi aqui ao Sérgio Neto, nosso repórter cinematográfico, para mostrar a movimentação. Pois não, Douglas? Não, eu queria só, se fosse possível, para você... Pois não, Douglas? Se fosse possível, para você aproveitar aí a presença do deputado Severo Eulálio, e perguntar a ele como é que está esse trabalho na Assembleia,
Porque ele tinha um planejamento, tem um planejamento, um plano de administração, mas ao mesmo tempo tem aquelas dificuldades que ele tem enfrentado com as obras, enfim. Como é que ele está contornando isso? Qual é que é o novo prazo para ele colocar tudo em prática, tudo voltar a funcionar? Ok, vou tentar ouvir aqui. Presidente, só mais uma pergunta aqui, presidente. Presidente Severo Eulálio. Presidente, o Douglas Cordeiro pergunta ao senhor como é que está o planejamento para a conclusão dos trabalhos da reforma da Assembleia Legislativa, o seu plano de ação para essa parte. Inclusive, na sexta-feira o senhor lançou uma série de metas. Como é que está essa questão na Assembleia Legislativa, a reforma da sede do Legislativo? Douglas, nós estamos finalizando esse diagnóstico, tanto juntamente com a consultora, nossa equipe técnica da Assembleia, nossos engenheiros, nossos arquitetos, tantos funcionários efetivos como a equipe de coordenação de engenharia, está juntamente fazendo esse diagnóstico, juntamente com o diagnóstico que vai vir, está vindo da consultora, para que a gente possa ordenar esse cronograma físico e financeiro, para que nós possamos sanar 100% esse problema e dar início, e concluir essa reforma tão esperada. Essa reforma, Douglas, é um tema das nossas discussões, das minhas conversas diariamente. Desde o dia que assumi a Assembleia, todos os dias eu trato dessa reforma, todos os parlamentares nos perguntam todos os dias, a população piauiense também nos pergunta, porque é importante que a gente entregue o quanto antes para que a população e os deputados retornem à Assembleia. Dá para estabelecer um prazo, presidente, uma meta para concluir? Em breve eu lhe darei um prazo, com um prazo concreto. Ok, então o presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulálio, que segue por aqui, Douglas, acompanhando toda a movimentação do Palácio de Karnak. É bom lembrar que o presidente Severo Eulálio herdou essa obra, né? Não foi planejamento dele, não. Ele recebeu com essa obra parada, né? É verdade, uma obra que foi iniciada no começo de 2023, existia o prazo de aproximadamente 10 meses para a conclusão, e é uma obra que se arrasta. São, Douglas Cordeiro, aproximadamente 50 milhões de reais que estão empenhados nessa reforma que não foi concluída durante o prazo estabelecido. Como você bem disse, o presidente Severo Eulálio acabou herdando aí esse problema, digamos assim, para resolver logo no início da sua gestão na Assembleia Legislativa. Eu vou chamar aqui as manchetes do jornal, Natan, e aí você fica à vontade, porque na volta eu queria que você abordasse aí os políticos, para a gente tratar já de questões políticas aqui ao vivo, adiantar algumas manchetes. Combinado? Combinado. Preparar aí para a gente voltar com o Natanael Souza, aproveitar a movimentação lá no Palácio Karnak, porque foi lançado o Pacto pela Ordem, que é um programa do governo estadual, do governador Rafael Fonteles, no combate à criminalidade, principalmente à criminalidade organizada. São várias medidas, o secretário Chico Lucas adiantou algumas, o próprio governador Rafael Fonteles adiantou outras, e nós vamos depois conhecer detalhadamente. Inclusive, o Natan, traz o Natan aqui, conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, que garantiu todos os debates possíveis em torno das medidas e, após esse debate, a votação delas para entrar em prática o mais rápido possível. Natan, a movimentação continua aí, como é que estão os bastidores políticos? Aí o governador, em uma das perguntas, ele falou do encontro de Temístocles com o Ciro Nogueira, disse que é normal conversar com todo mundo, inclusive da oposição, citou até o deputado Júlio Arcoverde. Ele disse que quando o assunto é recurso, tem que conversar com todo mundo e dissipou logo qualquer tipo de especulação em torno do encontro. É verdade, viu, Douglas? Mais uma vez, boa tarde para você. Nos bastidores aqui do Palácio de Karnak nesta segunda-feira, sem dúvidas, esse foi um dos assuntos mais comentados. A gente observava, inclusive, aqui a movimentação dos deputados estaduais, né, da bancada, boa parte da bancada acompanhando. Inclusive, esse é o primeiro evento público do vice-governador Temístocles Filho, após esse encontro na semana passada com o senador Ciro Nogueira em Brasília. Um encontro que também contou com a presença dos deputados Felipe Sampaio, deputado estadual, deputado Marcos Aurélio Sampaio e da prefeita de Esperantina, Ivanária Sampaio. A gente segue por aqui, vou tentar uma aproximação, viu, Douglas, para ouvir outras figuras importantes do cenário político que estão por aqui nesta segunda-feira, na solenidade que marca o lançamento do chamado Pacto pela Ordem. Me aproximar aqui do líder do governo na Assembleia Legislativa,
Deputado Dr. Vinícius Nascimento, vamos ouvir o deputado que concede entrevista nesse momento. Realmente entregue. Então, o alinhamento das bancadas, seja de quaisquer partidos hoje na Assembleia, visa dar a celeridade a processos que interessem à população. E hoje, lá na Assembleia, conversamos sobre o Pacto pela Ordem, fizemos um pronunciamento também citando o Pacto pela Ordem e há esse alinhamento de todas as bancadas para que a gente transite as matérias de uma forma mais rápida para dar essas condições. Apresentados, o senhor acha que o Piauí vai ter resultados a médio, ou a curto ou a longo prazo? O Piauí já está tendo resultado, tanto que ele está servindo de referência para diversos estados do Brasil. Inclusive o Ministério da Justiça tem conversado bastante com o governo para poder entender essa utilização de tecnologia que a gente está fazendo, utilizando ferramentas que a gente consegue fazer, dar resultados sem violência. A Polícia do Estado do Piauí, ela tem imprimido resultados extremamente satisfatórios para a redução da criminalidade, reduzindo roubos, latrocínios, reduzindo todos esses crimes que incomodam a população sem uso de violência. E o Pacto pela Ordem, ele é mais ainda isso, né? Ele reorganiza o processo de trabalho, ele faz implementações de reorganização da rede, você cria ferramentas para discutir com setores que têm interligação com possibilidades de pessoas que fraudam o sistema para poder se usufruir e levantar recursos não legal. E hoje o Estado do Piauí, ele toma a frente, a dianteira no Brasil disso, de utilizar tecnologia, utilizar inteligência, principalmente uma formação muito robusta dos profissionais, da força policial, para que a gente faça de segurança e sem violência. Deputado, estamos ao vivo aqui na Aldia TV, falando de política, o senhor permanece ainda na liderança do governo da Assembleia Legislativa. Como é que está a articulação para aprovação desse pacote de matérias e de outras matérias de interesse do governo do Estado na casa, né? Houve uma mudança, inclusive, agora, a chegada também do deputado Evaldo Gomes como vice-líder do governo. Há uma integração na base para garantir a aprovação dessas matérias? Está tendo muito diálogo. A vinda do Evaldo Gomes, o deputado, foi muito bem alinhada porque ele tem experiência, ele tem vivência da casa. Então, essa relação entre o líder e o vice-líder, entre o governo e as bancadas, ela é fundamental para que a gente tenha resolutividade. Com todas as bancadas, nós temos dialogado, com todos os líderes, nós temos conversado continuamente para que a gente, na Assembleia Legislativa, dê a importância e celeridade nos processos que realmente importam para o nosso Estado. E a organização e o diálogo franco e respeitoso que está tendo na casa, nesses 2 anos, e entrando agora no 3º ano de governo do governador Rafael, está trazendo esse resultado. Então, a gente vai ter respostas aliadas com discursos e com diálogos amplos entre as bancadas, inclusive com a bancada da oposição, né? Nós temos conversado com o deputado Bessaco, com o deputado Gustavo Neiva, de forma muito franca, muito aberta, para que processos que são de interesse da população, eles não tenham atraso na sua aprovação. Deputado, sobre 2026, muito tem se falado da formação das chapas proporcionais e que o governador teria o interesse de apenas 2 chapas proporcionais, enquanto isso há uma articulação de alguns partidos da base para manter as chamadas chapinhas. O senhor tem acompanhado esse processo? O que o senhor tem defendido enquanto líder do governo para pacificar essa estratégia eleitoral de 2026? Esse ano de 2025 é um ano que a gente tem essa discussão mais partidária, né? Não se trata de nomes, não se trata de candidaturas, mas alianças. Nós temos alianças que estão sendo discutidas. O Podemos, Republicanos, o Solidariedade têm conversado, tanto a nível nacional quanto estadual, nessa viabilidade de formação de chapas, seja federal ou estadual. O nosso entendimento, juntamente com o governador Rafael, é que se nós consolidarmos 2 blocos maiores de candidatos, há uma possibilidade mais efetiva de você ter uma representação mais ampla dentro da Assembleia. E isso que está sendo colocado, claro que respeitando as instâncias partidárias. Todo diálogo que tem acontecido tem que ser feito tanto do ponto de vista da racionalidade, quer dizer, envolvendo candidatos realmente viáveis, a formação dessas chapas, a representatividade da população sendo garantida na Assembleia, mas também escutando os partidos para ver a estratégia que cada um tem para o ano de 2026. Deputado, é um veto às chapinhas ou apenas uma orientação do governador Rafael Fonteles? Há um entendimento do governador e da maioria dos deputados que você ter 2 blocos de candidaturas, ela é a melhor estratégia. Então não é só do governo, é também da base estadual. Os partidos que compõem a base estadual e os deputados individualmente, os candidatos que nós temos conversado, todos apostam
que é mais viável você ter dois grandes partidos, né, unificando toda essa base para ter essa candidatura. Deputado, só para encerrar. Ok, então, Douglas, conversamos aqui com o líder do governo na Assembleia Legislativa, doutor Vinícius. Eu sigo por aqui, Douglas Cordeiro. Por aqui ainda a movimentação um pouco intensa, né? O secretário Chico Lucas, secretário de Segurança ainda por aqui, delegado Charles Pessoa, coordenador do DRACO, delegado Anchieta, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, os delegados das principais unidades da Polícia Civil ainda por aqui, Douglas Cordeiro. Natan, vou aproveitar também para encerrar e ouvir o delegado Charles, ele avaliar esse pacote, porque é quem comanda o DRACO, Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado. Delegado Charles Pessoa, estamos ao vivo aqui na Udia TV. A sua avaliação sobre esse pacote de medidas anunciadas hoje pelo governo do Estado, o Pacto pela Ordem, e o fortalecimento desse combate às facções, o senhor que está na linha de frente desse combate. Boa tarde. Avaliação muito positiva, a gente assistiu agora há pouco a apresentação do nosso secretário, Chico Lucas, né, desse processo de aperfeiçoamento, a esse planejamento e a esse conjunto de medidas que vem sendo aplicada aqui no estado do Piauí. Eu tenho certeza que com essa evolução nós teremos resultado ainda mais positivo. E relacionado às facções criminosas, também aperfeiçoando essa metodologia, o Piauí vem desenvolvendo uma metodologia pioneiro no combate a essas facções criminosas. A gente tem observado alguns estados, inclusive estados vizinhos, passando por problemas, né, relacionados a essa criminalidade organizada, mas em razão desse trabalho que vem sendo desenvolvido no estado do Piauí, graças a Deus nós estamos superando essas dificuldades, né? Claro que é um processo, a gente não pode recuar em nenhum momento, mas estamos aperfeiçoando cada vez mais para que o estado do Piauí não passe por problemas que outros estados vizinhos também estão passando nesse momento. Delegado, é importante essa integração, forças de segurança, judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, Legislativo, uma união de forças para combater a criminalidade violenta e a criminalidade organizada? Na verdade, essa integração ela é necessária, né? Se a gente não tiver uma integração entre as instituições, tanto as instituições do sistema de justiça, como também o Poder Legislativo, a gente não consegue desenvolver políticas eficientes. A gente viu aqui um conjunto de leis que será encaminhado à Assembleia Legislativa, claro que tem que ter o debate, né? E esse debate é necessário em um país democrático, mas a gente sabe também da importância da aprovação dessa legislação com a maior brevidade possível, né? Infelizmente a gente passa ainda por determinadas situações que até não existe, por exemplo, no Brasil um tipo penal específico de combate às facções de facção criminosa. Então a legislação brasileira não tem uma previsão, não tem um crime de facção criminosa, por integrar a facção criminosa. Então a gente tem que utilizar a lei de organização criminosa, que na minha concepção teria que ter um tipo penal mais severo para a gente enquadrar esses indivíduos, mas fica o debate, né? Fica essas observações, e é importante esse debate até para a gente que possa aperfeiçoar ainda mais, inclusive atualizar algumas legislações brasileiras para que a gente tenha mais eficiência no combate a essa criminalidade organizada. Ok, delegado Charles Pessoa, coordenador do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, departamento que é o braço forte do combate às facções aqui no estado do Piauí. Douglas, a movimentação já bem mais tranquila por aqui, apenas alguns representantes ainda das forças de segurança do estado, e nós continuamos por aqui, acompanhando. A qualquer momento eu volto com mais informações ao vivo, ainda na edição de hoje do jornal O Dia News. Douglas Cordeiro. Obrigado, Natan, pela participação e pelas informações.